Ei, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de matemática hoje. O objetivo dessa aula é efetuar a potenciação de monômios. Vamos ver então. Olha lá. Você lembra o que é potenciação? Como será que eu faço a potenciação de monômios? Vamos ver. Olha só, para você não esquecer, a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, se você tem, por exemplo, lá 2 à sexta, 2 elevado à sexta, você vai fazer o quê? 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, vai dar 2 repetido 6 vezes em uma multiplicação. Tá bom? Lembrando que o número que vai ser repetido eu chamo de base, o número de vezes que vai ser repetido a base a gente chama de expoente e o resultado é a potência. Lembrou? Então tá bom. Então olha lá. Para a gente começar, nós vamos fazer um exercício. Eu vou ler esse enunciado com você, e daí no seu caderno você vai fazer assim, ó, praticando 1, e já copia aqui, ó. Tá vendo aqui onde está o dedo do professor na tela? Agora resolva as operações indicadas abaixo. Então, letra A, letra B, letra C. Porque esse pedaço aqui é só uma chamada de atenção para você não fazer errado. E vamos ler juntos. Então, vai tomando consciência já desse detalhe. Olha lá. Temos de ficar atentos para não confundirmos potenciação e multiplicação. Enquanto a potenciação corresponde a uma multiplicação de fatores iguais, a multiplicação corresponde a uma adição de parcelas iguais. Então, olha lá para os exemplos. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. E 4 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é 12. Então dá diferença. Por que a gente está falando disso? Porque tem gente que olha aquele 4 ao cubo e já diz que é 12 direto, porque não pensou muito bem no detalhe. Para dar 12, você tem que somar 4 vezes. Eu não quero somar 4 vezes. Eu quero repetir o 4 3 vezes numa multiplicação. Isso vai me dar 64. Faça o mesmo na A, na B e na C. E eu já volto.
Vamos fazer a conferência então? Olha lá. 5 à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E quanto que dá isso? 625. Bem fácil, né? Letra B. 5 vezes 4 é 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. E isso vai dar 20. Perceba que 5 à quarta é diferente de 5 vezes 4. Letra C. 4 elevado à quinta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E isso tudo vai dar quanto? 1024. Para você perceber que 4 elevado a 5 e 5 elevado a 4 são situações diferentes. Tá? Então fique bem atento com esses detalhes. Tá? Não confunda 4 elevado a 5 com 5 vezes 4 com 5 elevado a quarta. Porque são 3 resultados distintos, portanto 3 cálculos diferentes. Vamos continuando então? Confere lá. Agora vamos olhar para as seguintes situações. Ó. Primeira situação. Qual é o quadrado do monômio 10a ao cubo? O expoente 2 é chamado de quadrado, pois ele corresponde à área de um quadrado. Representando geometricamente, a gente tem aquilo ali. Um quadradinho azul, 10a ao cubo por 10a ao cubo. Como é que eu faço isso? 10a ao cubo vezes 10a ao cubo vai ficar assim. 10 vezes 10, 100. E A3 vezes A3, 3 mais 3 é 6. Então A elevado a sexta, A elevado a 6. 100A elevado a 6. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Ó, pensa comigo. Qual é a quinta potência do monômio 2x ao quadrado? 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado, quantas vezes? 5 vezes. Então você vai ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 32. x2 vezes x2 vezes x2 vezes x2 vezes x2 é quanto? X elevado a décima, porque você vai somar os expoentes 5 vezes. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então tá ali o resultado. Agora, eu quero usar a propriedade de potências para quê? Para facilitar um pouco esse cálculo, embora você já tenha uma opção para calcular a potência. Confere comigo. Podemos usar as propriedades de potências. Ó, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. E quando eu tenho dois termos elevados ao mesmo expoente, basta distribuir o expoente nos dois termos. Beleza? Dessa forma, podemos calcular a potência de monômios, efetuando a operação no coeficiente e na parte literal. Então, vou fazer isso bem mais rápido. Dá uma olhada. 1. Qual é o quadrado do monômio 10a ao cubo? E 2. Qual é a quinta potência do monômio 2x ao quadrado? Olha bem. O que eu vou fazer então? 10a ao quadrado e a ao cubo elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. E a ao cubo elevado ao quadrado é a elevado à sexta. Bem fácil, né? Usando aquelas propriedades ali. Olha o segundo exemplo. 2x elevado ao quadrado elevado à quinta. 2 elevado à quinta é 32. 2 vezes 5 é 10, então fica x à décima. Moral da história. Qual que é o resultado? 32x à décima. Calcula a potência do número e calcula a potência da parte literal, usando a propriedade potência de potência. Agora eu quero que você anote esses dois exemplos para mim e a gente já volta.
Muito bem, gente, vamos fazer a correção então? Aliás, correção não, né? Porque vocês não corrigiram nada, vocês só estavam anotando ali no caderno, né? Então anotou tudo? Vamos nessa. Agora sim, logo logo a gente vai ter uma correção. A professora Anne lançou o seguinte desafio para a sua turma. Qual é a quarta potência do monômio menos 2x ao quadrado y ao cubo? Será que você consegue resolver esse desafio? Espero que sim. Pense um pouquinho e daí sim eu volto com a correção. Muito bem, gente. O que nós vamos fazer agora? Olha só. Nós vamos resolver esse exercício no quadro. Igual provavelmente a professora Anne fez com os seus alunos. Vamos ver se você acertou o desafio que ela propôs para eles? Então vem comigo. Eu quero calcular menos 2x ao quadrado y ao cubo elevado à quarta potência. Quarta potência é o expoente 4. Como que a gente vai fazer? Eu vou abrir essa potência. Então, ó, menos 2 elevado à quarta, vezes x ao quadrado elevado à quarta, aqui é fundamental que você use parênteses, e y ao cubo, opa, já esqueci do parênteses, eu mesmo disse que era fundamental e eu mesmo não escrevi. Vamos lá. Y ao cubo elevado à quarta. Agora vamos resolver cada coisa de uma vez, ó. Menos 2 elevado à quarta. O expoente é par, portanto, o resultado vai ser positivo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? Tem que dar 16. Se você colocou 8, pode apagar. Porque você não vai multiplicar assim. Você vai multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Potência de potência, repete a base,
e multiplico os expoentes. 3 vezes 4, 12. Então, o meu resultado vai ser quanto? 16x à oitava, y à 12ª potência. Então, confere aí o resultado. Conferiu? Você chegou nesse resultado? Deu tudo certo? Você não colocou 8 ali, onde é 16? Ah, muito bem. Não pode multiplicar a base pelo expoente. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Então, faça direitinho. Vamos agora na tela conferir o resultado para ver se a gente chegou lá corretamente. Dá uma olhada? Então, ó, menos 2x ao quadrado y ao cubo elevado à quarta é realmente mais 16, x à oitava, y a 12. Beleza? Agora, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça esse exercício. Vamos dar uma lida? Olha lá. Marcelo, ao resolver a potenciação do monômio abaixo, cometeu um erro. Identifique-o e resolva corretamente a potenciação proposta. Não vou ler aqui a potência, vou deixar para você pensar um pouquinho. E a gente já volta.
Muito bem, gente. Então vamos descobrir qual que é o erro do Marcelo? Olha só. Vou fazer menos 3 elevado ao cubo. Bom, o expoente ímpar é aquele que vai repetir o sinal da base. Então, se aqui é menos, vai continuar a menos. Então, o menos ele não errou. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Se você disse que o erro era no 27 porque você achou que dava 9, foi você que fez errado e não o Marcelo. O Marcelo até aqui está certo, menos 27. Agora, vamos olhar para as letrinhas? O A está elevado a 1. Então, A elevado a 1 elevado ao cubo. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Então, o meu A ao cubo está correto. Agora, B ao quadrado elevado ao cubo, o que eu vou ter que fazer? 3 vezes 2, que dá 6. E ali o Marcelo escreveu o quê? B à quinta. Então, onde que está o erro do Marcelo? Está no B. Teria que ser B elevado à sexta potência. Vamos conferir? Olha lá. Então, ele errou o expoente da incógnita B. O correto seria menos 27A ao cubo B à sexta. Beleza? Tudo certinho? Então tá bom. Vamos ver o que a gente viu ao longo dessa aula. O que nós vimos? Potenciação de monômios é uma multiplicação de fatores iguais, onde cada fator é um monômio. Como é que a gente faz? Calcula a potência do número, calcula a potência da parte literal. E aí você tem um exemplinho ali para dar uma ideia melhor. Tá bom? Bem importante que você mantenha o seu caderno em ordem, que você refaça os exercícios, que você reveja as ideias dessa aula, tá? Estude bastante. E a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!